Boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Cicatrize Mais. Esse programa que vai lhe dar estratégias para você ser referência no tratamento de feridas. Meu nome é Lavínia, para quem não me conhece, eu sou especialista em enfermagem dermatológica e ajudo enfermeiros a ser referência no tratamento de feridas neste perfil, tá? Então, pode vir chegando que a gente hoje, nosso tema de hoje é manejo das lesões por pressão associadas a dispositivo médico. Oi, boa tarde, Sá, que linda. Obrigada. Beijo, meninas. Vamos lá, vamos chegando. Boa tarde, Luziane, Anitta, Edneide. Ô, amiga, eu também te amo. Sabrina, linda. Vamos lá, né? Hoje o nosso tema está muito, muito, muito recheado de informações muito legais aqui, né? Que são as lesões por pressão associada a dispositivo. Quem é de UTI como Sabrina, já também tem a incidência também é alta, né? Mas dentro de UTI, que a gente tem muitos dispositivos médicos, né? Num paciente só. Principalmente a gente que foi, eu já fui de UTI Neuro, né? Já fui líder da UTI Neuro, Sabrina é líder de UTI Neuro, e a gente encontra o paciente que só não tem dispositivo no cabelo, né? Às vezes, porque na UTI Neuro a gente tem tudo, né? Tem na cabeça, tem em todo lugar. Então, o que é que a gente vai falar hoje? Justamente como prevenir, como tratar todas essas lesões que são relacionadas aos dispositivos, né? Minha gente, obrigada. Obrigada, Renatinha. Boa tarde, Damara, Selma. Boa tarde, minha gente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o nosso roteirinho, né? Já, outra coisa, já compartilha aí no aviãozinho. Cadê os corações, né? E compartilha aqui no aviãozinho para mais 3 enfermeiros que vocês acham que vão se beneficiar disso, tá? Enfermeiros de UTI, enfermeiros que se identificam, né, com feridas, para poder a gente desenrolar aqui hoje nossa live, tá certo? Nossa aula gratuita. Boa tarde, Luziane. E aí, vamos lá. O que seria, vamos lá, começando pela definição, né? O que é uma LPP associada a dispositivo médico? Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, acho que sim, né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui o ventilador para não ficar chiando o microfone. Eu estava aqui organizando. Vamos lá. Deixa eu pegar, colocar aqui. Isso, agora sim. E aí, o que seria uma lesão por pressão associada ao dispositivo médico? O que acontece? Existem muitos dispositivos que o paciente precisa ficar, né, dentro do ambiente hospitalar principalmente, mas em casa, no home care também vai ter, né, vai ter a gastrostomia, o paciente pode ir para o home care também com acesso central, também com uma sonda nasointeral, com a sonda vesical, tá? Então, pode ir para casa também com dispositivos, mas normalmente a gente encontra vários dispositivos no ambiente hospitalar. Traqueostomia também vai para casa, né, com traqueostomia. A gente encontra drenos, né? E as sondas vesicais normalmente são utilizadas dentro do ambiente hospitalar, fora, tirando aqueles pacientes que têm um problema já de próstata, por exemplo, que eles precisam ficar de sondados em casa, né? E aí também a gente vai encontrar dispositivos tanto no ambiente hospitalar como no ambiente em domicílio. E a gente tem lesões que esse dispositivo causa, na verdade, é o dispositivo que vai causar essa lesão, essa pressão do dispositivo que a gente não trata como uma lesão por pressão, né? A maioria das vezes a gente diz o quê? Tem uma lesão que foi porque o paciente estava com a sonda nasointeral, aí causou uma lesão aqui na narina. O paciente estava com a sonda, tem uma lesão. Tá, ok. Todo mundo entende que é uma lesão e que foi causada pelo dispositivo, mas não entende que é uma lesão por pressão, tá? É uma lesão por pressão porque foi feita por pressão ao dispositivo.
nem toda lesão por pressão vai ser somente a superfície do colchão, tá? Porque o que a gente tem na cabeça é que as lesões por pressão é a pressão da uma proeminência óssea, né? Contra uma superfície de atrito, uma superfície que é o colchão, por exemplo, né? E normalmente é o colchão. Só que as lesões por pressão associadas a dispositivo médico, inclusive é uma classificação da NPIAP, que é o órgão internacional de classificação de lesões por pressão. A gente segue essa classificação universal, tá? Então, uma das classificações da lesão por pressão é justamente lesão por pressão associada a dispositivo médico, tá? É uma classificação. E aí, essa lesão é causada pela pressão do dispositivo a uma outra superfície, né? Pode ser proeminência óssea? Pode, mas normalmente quando é o dispositivo não vai ser em proeminência óssea, né? A gente vai ter na cartilagem, como no caso da narina, a gente vai ter aqui na região da pele, né? Normalmente é em pele, né? Começa na região da pele. Não é uma pressão contra uma superfície óssea, certo? Então, já daí a gente já tira a definição, né, de uma lesão por pressão associada a dispositivo médico. Então, não tratem mais, né, não vejam esse tipo de lesão como uma lesão comum, e principalmente como uma lesão que é normal, tá? Por quê? Porque o que a gente escuta muito, o que eu escuto muito é, mas o paciente está de sonda, então é normal. A sonda fez a ferida, né? É normal. O paciente ele tem tráqueo, então é normal. Tá travando, gente, para vocês? Para mim tá normal aqui ainda. Para vocês está travando? A Sara disse que travou. Bom, aí vou continuar enquanto vocês não respondem, que tem um delay. E aí, o que acontece? Tá normal, né, Nara? Bom, obrigada, tá? Normal, ok. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa tendência de achar que é normal, a gente vai tratar na normalidade, e tratando na normalidade uma lesão, a gente tem a tendência de não ligar. Vocês concordam? Porque quando aquilo vira uma coisa normal, pra gente, tanto faz. O paciente está lá cheio de dispositivo, então vai ser normal ele ter uma ferida associada ao dispositivo. Então, se vai ser normal, então tudo bem quando aparecer. Eu não vou tentar prevenir, eu não vou tentar eu não vou tentar prevenir e não vou tentar diminuir, né, essa incidência. Por quê? Porque toda lesão por pressão, ela precisa ser notificada, tá? Isso padrão, né? Lei da Anvisa, que existe também um sistema de notificação, que é a Notivisa, tá? E essa notificação tem que ser dada mais ou menos como é doença de notificação compulsória também. Vocês não precisam fazer notificação. Então, a lesão por pressão também é uma questão, né, uma enfermidade, uma questão que o paciente vai ter, que é de notificação obrigatória também, tá? Então, se é de notificação obrigatória, todas as instituições, elas têm a obrigação de notificar, tanto sendo pública como privada, tá? E por que é obrigatório essa notificação? A gente tem, deixa eu pegar aqui para vocês os dados. A gente tem o sistema da Notivisa, peguei isso da fonte Notivisa, certo? Aqui da Anvisa. Tem um número de incidentes notificados, de evento adverso, porque a ALPP, ela é um evento adverso, certo? É considerado evento adverso, então é notificação de evento, tá? Então, o número de incidentes notificados, segundo o tipo de serviço de saúde, de 2014 até 2019, a úlcera por pressão estava em terceiro lugar. Tinha outros como primeiro lugar, de maneira geral, tá? Falhas durante a assistência à saúde era o segundo lugar. E era bem genérico, né? E o terceiro lugar, úlcera por pressão. Seguido de queda do paciente, seguido de falha na identificação do paciente
e falha na administração de dietas e falha na documentação. Isso daqui é todo a lista de eventos adversos que podem acontecer, e até 2019 o úlcera por pressão era o terceiro colocado. A partir de 2019 até 2021, úlcera por pressão foi para que local? Primeiro lugar. Teve um agravante aí, que eu acho que vocês, vejam se vocês estão aí ligados, eu quero que vocês me respondam aí, qual foi o agravante que teve entre 2019 e 2021, que aumentou os casos de lesões por pressão. Vamos ver se vocês se ligam aí para me responder. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a cultura, né, a tendência de cada vez ir notificando mais, tá? Até 2021 deu 100, exatamente, Ana Patrícia, obrigada, Covid, né? Covid, Naira, isso mesmo. Mais ou menos, mais de 100 mil notificações entre 2019 e 2021. Vocês acham que esse é um número para o Brasil inteiro? Mais de 100 mil notificações, um número normal? Um número certo? Um número correto? Existe muita subnotificação, gente. Muita subnotificação. As pessoas não entendem todos os tipos de lesão por pressão e não notificam todos os tipos de lesão por pressão. Até a instituição que notifica as lesões, elas vão notificar quando já tem a perda completa da epiderme e da derme, que isso já é estágio 3. Então, normalmente, se notifica só quando realmente abre. E a gente tem o estágio 1, que não está aberto, só é uma hiperemia não branqueável. A gente tem o estágio 2, que pode ser um flictema, rompido ou não rompido, que é aquela bolha, ou então somente a perda da epiderme, né, que é aquela, que foi aquele atrito, sabe, aquele arrastadinho, pronto. Aí é o estágio 2, normalmente as pessoas não notificam ainda, e só vão notificar quando ela abre realmente e aparece o tecido de granulação, o esfacelo, a necrose, né, todos os tipos de tecido ali. Já é um fator importante, né, a se pensar, porque a mesma instituição que tem essa cultura de notificar, na maioria das vezes só notifica quando realmente abre. Imagine vocês notificar lesão por pressão associada a dispositivo médico. Quem é que vai entender essa questão toda de lesão por pressão, dessas lesões associadas a dispositivo como lesão por pressão? Lavínia, pelo amor de Deus, eu trabalho na UTI, se eu for notificar todas as lesões associadas a dispositivo médico, eu não vou parar de notificar. E isso aconteceu na UTI que eu trabalhava. Por quê? Porque todo mundo lidava com lesões associadas a dispositivo como lesões normais. Porque o paciente tem um dispositivo, então ele está com a predisposição já de adquirir essa lesão. Então, é uma lesão normal. E aí, quando a gente começou a notificar realmente, de verdade, tudo, aí, encheu de notificações. E aí fica o setor, a instituição, como se a gente tivesse piorado, né? Porque a gente, quando começa a notificar, aí, meu Deus, piorou. O que foi que aconteceu esse mês que teve um monte de lesão por pressão? Lavínia, pelo amor de Deus, um monte eu já fui líder de uma UTI neurológica no hospital particular aqui na minha cidade. E aí eu era a procurada, né? Então, quando a gente fazia os indicadores, e aí ia lá para cima a lesão por pressão, aí a gerência já me chamava, Lavínia, o que foi que aconteceu? Que aumentou muito o número de lesão por pressão lá. O que está acontecendo? Esses montes de pacientes que está cheio de lesão. Eu digo, não, peraí, calma, né? Não são lesões em estágio 3, não são lesões complexas, são lesões simples, associadas a dispositivo, ou estágio 1 e estágio 2. O nível de complexidade é bem baixo, mas a gente precisa notificar, independente. Às vezes, até depois de 2, 3 dias já estava cicatrizado, mas estava lá a notificação. O paciente ainda está com a lesão? Não está mais com a lesão, mas precisa notificar. E por que precisa notificar? Porque só com notificação é que a gente vai melhorar os nossos
os nossos planejamentos, nossos planos de prevenção. Então, se a gente não acha que tem nenhuma lesão naquela instituição, né, naquele local, naquele setor, a gente acha que não tem nenhuma lesão, como é que a gente vai planejar ações de prevenção? Se aquilo não é uma necessidade, né? Se eu não acho que é uma necessidade, porque eu não tenho lesão, meu número está aqui, ó. No número diz que eu não tenho lesão por pressão. Então, para que eu vou fazer ações de prevenção, de educação também de prevenção, se eu não preciso, eu não tenho essa incidência alta, eu não tenho incidência nenhuma, minha incidência é zero, né? Por quê? Porque eu não notifico. Então, se eu não notifico, como é que eu vou entender qual é a situação, o diagnóstico realmente situacional daquele ambiente, daquela área, daquele setor, daquela instituição, né? E eu só vou conseguir prevenir com muita eficácia quando eu souber os números corretos, quando eu souber o que realmente está acontecendo. Então, daí, toda a questão da gente a importância, né, da gente estar aprendendo aqui as lesões associadas a dispositivo, que realmente são importantes notificar aqui, porque são realmente importantes prevenir, porque existe sim, tem sim como prevenir, tá? Não tratem como lesão normal. É uma lesão normal porque o paciente está com dispositivo, então ele vai ter a lesão. Gente, eu não sei se vocês já viram. Eu já peguei muito lesão em uretra, de região peniana, né? Porque acontece muito mais lesão no homem, né? Na questão quando ele tem uma sonda vesical de demora. Acontece muito mais no homem. Eu não sei se vocês já viram, me digam aí se vocês já viram as lesões que fica na uretra mesmo, lá na glande, né, e no prepúcio, às vezes rasga mesmo assim, que vai até o prepúcio, né, da região peniana do paciente. Isso aí, para o paciente, isso é altamente incômodo, altamente incômodo. Então, assim, como é que a gente não vai levar qualidade na assistência? O paciente está internado, o paciente está sofrendo, o paciente está com um dispositivo que já é desconfortável, né? O paciente já está lá nesse sofrimento, sofrendo tanto, e a gente vai e simplesmente acha que é normal, não faz a prevenção correta, e abre a lesão, aí fica, ai meu Deus, fica com pena e pronto, mas é normal, né? E a gente pode prevenir e pode amenizar essa situação, né? Porque quando a gente vê, quando a gente trata, né, desses pacientes com dispositivos, a gente precisa pensar nisso. O paciente está internado, já está sofrendo. O paciente está usando o dispositivo, já está sofrendo, que incomoda. E a gente ainda vai deixar de prevenir e fazer com que o paciente tenha uma lesão ali, que vai arder, que vai doer, que pode infeccionar, né? Pois é, a Nara já está dizendo aí, ó, trabalho com pacientes com lesão medular e vejo com certa frequência. E vocês não pensem que não é frequente, que é frequente. A gente tem muita lesão associada à sonda vesical de demora, em pacientes, principalmente os homens. Então, não é. E assim, eu já vi absurdos. Eu já vi desde lesões pequenas a lesões enormes, absurdas, assim, sabe? De comprometer muito o tecido da região peniana do paciente. Que, inclusive, depois ali vai ficar uma cicatriz, que, inclusive, depois pode ser que precise de reabilitação, que possa ficar com alguma questão, com algum comprometimento, tá? Porque a cicatriz vai ficar forte ali, vai ficar intensa. E assim, quem é leigo também, né, não entende que isso não é normal. O paciente sofre demais no internamento e acha que é isso, né? E nem sabe, às vezes, o que está acontecendo. Inclusive, quando a gente faz tudo isso dentro da UTI, né? Porque na UTI a gente tem muitos dispositivos. Eu pegava paciente lá na UTI neuro, que chegava com dreno intracraniano, com a ferida de sutura, de ferida operatória, de cirurgia na cabeça também, né, urológica, e aí ele vinha com traqueostomia, né, traqueostomizado, vinha com dreno abdominal também, alguma cicatriz abdominal que guarda a calota craniana dentro do abdômen, aí vinha com sonda vesical de demora, né, e às vezes
uma sonda nasointeral para alimentação, aí se for ficar muito tempo já vai para gastrostomia, né? São todos dispositivos que podem sim ocasionar muita ferida, tá? Então, deixa eu só... Isso, porque a maioria das pessoas pensa que não precisa ser prevenida. Então, assim, você saber fazer a prevenção realmente desse tipo de lesão já vai fazer um bem danado, né, aos pacientes que estão internados, né? Ou seja, eles não precisam sofrer, né, mais que isso. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente vai conseguir prevenir, né, agora, tá? Porque até a fixação da sonda, a fixação dos dispositivos vai influenciar. E isso a gente não pensa, né, na fixação dos dispositivos. E é uma coisa que a função é totalmente da enfermagem. A fixação dos dispositivos é totalmente função da enfermagem. A gente precisa ficar de olho, né? E aí, como é que a gente vai prevenir? Vou falar um pouquinho como é que a gente vai prevenir esse tipo de lesão e depois eu vou mostrar para vocês um curativo aqui que a gente vai fazer o tratamento, tá? Então, assim, como é que a gente vai poder prevenir? Ah, Lavínia, como é que eu vou fazer, então, se o paciente já vem com dispositivo e eu não tenho o que fazer, o paciente está com dispositivo, o que é que eu vou fazer? Tenho que fazer. Primeiro, a questão da fixação. Sempre que for fazer uma fixação, atentar se não está o dispositivo ele fazendo tração, nem tração para aqui, para o canto da narina, né, que puxe essa sonda muito para o canto da narina, que a gente consiga fazer uma fixação e deixe ela posicionada realmente num ângulo aqui, ó, mais reto, né, para o paciente não ficar com a sonda aqui na lateral, e às vezes a gente até puxa e fixa aqui, ó, na bochecha do paciente, e puxa bastante e fixa aqui, para o paciente não puxar, né? Para o paciente, para não ficar atrapalhando nada, nem na boca do paciente, nada, né? A gente vai puxando aqui, puxa, bota por aqui para trás da orelha, né? A sonda, e aí quando coloca aqui, ó, a sonda, ele já vai tracionando aqui a narina. Aí vai começando a tracionar aqui a narina, e vai fazendo essa pressão da tração que a gente faz da fixação. Depois, quando bota aqui na orelha, já faz outra lesão aqui, ó, na orelha também, né? Então, a gente faz essa tração realmente da sonda. Isso é um ponto já importante. Por exemplo, na hora da traqueostomia, a gente não faz a proteção adequada da traqueostomia. Já também é outra questão. A gente inspecionar a sonda vesical. A sonda vesical é a mesma coisa. Está tracionando muito para a lateral, não está fixada na coxa, porque essa fixação que a gente consegue fazer na coxa, a gente evita de que essa movimentação do paciente, a gente tracione essa sonda, não só para não perder a sonda, mas também para fazer esse contato direto com a pele do paciente ali, que é uma mucosa, né, inicialmente, na parte interna é uma mucosa, e aí a gente vai fazendo essa tração, e aí vai prejudicando cada vez mais, fazendo essa pressão naquele tecido, né? Eu acho que qualquer lesão é porta aberta para outras infecções, exatamente. Cosmo, toda lesão a gente tem que pensar nisso, né? Que se o paciente abrir uma lesão, ele vai estar abrindo uma porta para infecção, inclusive para uma sepse. E aí, quando a gente faz essa prevenção, né, em relação, primeiro, à fixação, segundo, à inspeção, gente. A gente não aprende na faculdade, né? Vocês aí que estão me ouvindo, enfermeiras e enfermeiros, a gente não aprende na faculdade que a gente tem que fazer o exame físico. Então, é uma coisa que a gente não vê muito na prática, não. A gente não vê, os profissionais fazendo isso na prática, de chegar realmente no dia a dia, na rotina, é tão intensa, a gente assume tantos papéis gerenciais dentro, né, do ambiente, dentro do setor, a gente assume tantos papéis gerenciais que a gente esquece de fazer o exame físico do paciente. Então, assim, quando a gente faz o exame físico do paciente, a inspeção, primeiro ponto do exame físico, é essencial. Porque quanto mais você olhar, verificar se aquele dispositivo está bem fixado, se está fazendo tração, se não está, se ele está bem posicionado, quanto mais você olhar para o paciente, menos risco ele vai ter de abrir uma lesão enorme.
Porque me parece exatamente que quando o paciente abre esse tipo de lesão, é porque não está sendo visto, não está sendo olhado. Porque a partir do momento que esse dispositivo esteja fazendo alguma atração e esteja começando uma hiperemia, esteja iniciando algum tipo de lesão, a gente vai conseguir identificar imediatamente se a gente fizesse a inspeção com frequência e fizer esse exame físico com frequência. Então, é difícil, né? A gente. É uma questão de lesão por pressão, eu acho muito assim. É um tipo, como eu coloquei nos stories, né? É um tipo de lesão que é altamente prevenível, né? Que a gente consegue prevenir. Não necessariamente todas e em todos os pacientes e em 100% dos casos. Mas eu garanto a vocês que se a gente tiver uma úlcera, por exemplo, venosa, raramente a gente vai conseguir prevenir, porque já é uma patologia do paciente. O paciente tem uma insuficiência venosa, que normalmente vai se agravando com o tempo. A prevenção se dá com o cuidado, numa consulta com um cirurgião vascular, deles fazer os cuidados e o tratamento dessa insuficiência venosa. Mas a gente, enquanto enfermeiro, o tipo de lesão que a gente mais consegue prevenir é a lesão por pressão. E a lesão, o tipo de lesão que é maior incidência que existe. Vocês veem na notificação, na própria Anvisa, que de todos os eventos adversos, as lesões por pressão são as mais notificadas. Então, assim, é uma coisa que chega a ser absurda, sabe? Chega a ser realmente responsabilidade nossa. A gente precisa estar mais junto do paciente, que é isso que a gente faz. A gente está junto do paciente, é a classe profissional que está mais junto do paciente. É isso que a gente faz, ficar junto do paciente, olhando o paciente, assistindo o paciente. Assiste, sabe o significado de assistir? Existe o significado de assistir, é cuidar e ver. Então, a gente tem esses dois significados quando a gente fala que a gente está assistindo o paciente. Se a gente está assistindo o paciente, a gente está olhando o paciente e cuidando do paciente. Olhem mais para o paciente. Isso é uma questão importantíssima. A primeira coisa, né, para a gente conseguir prevenir é isso, a gente olhar o paciente. Depois, uma outra questão, a gente pode fazer essa prevenção com curativos também, com coberturas à base de espuma de poliuretano, principalmente. A gente tem as espumas de poliuretano, que tem a fenestra, e tem também outros tipos, né, de curativos, como esses daqui, que eu mostrei agora nos stories também para vocês, que é o Metaline, por exemplo. A minha embalagem está cheia de óleo, de AGE, ó, a minha embalagem. Mas é porque eu fico demonstrando, né? Aí ela fica assim. Então, esse curativo, ó, o Metaline, tá? Ele é da Roland Roche. Ele serve tanto para prevenção como para tratamento. Ele é um tecido não tecido, né? Que eu acabei de explicar lá nos stories. Ele é um tecido não tecido. Ele faz absorção também da quantidade de exudato. Ele faz o manejo, na verdade, desse equilíbrio da umidade do local. O que acontece? Quando o paciente coloca o dispositivo, por exemplo, colocou a gastrostomia, até aquela área cicatrizar, pode ser que fique vazando, por exemplo, dieta pela gastro, por fora do orifício da gastro. Pode ser que vaze suco gástrico também pelo orifício da gastro. E aí esse suco gástrico é ácido, e aí ele vai ficar pegando na pele, e ele vai formar uma ferida na pele, certo? Uma colostomia, né? Uma colostomia também é a mesma coisa. Quando as fezes batem direto na pele, ela vai causar ferida também ali. Por isso que na colostomia a gente tem que cortar a bolsa muito bem rente ao estômago, para a gente não deixar nenhuma área de pele ali exposta àquele fluido que está saindo. Então, seria mais ou menos aos dispositivos, né? No traqueostomia, a mesma coisa, sai por fora aqui pelo orifício. Drenos, tá? É a mesma coisa. Quando o médico faz a incisão dentro do centro cirúrgico, né? A incisão cirúrgica dali para colocar o dispositivo, aquela região ainda não está totalmente cicatrizada e pode sim ser que vaze algum tipo de fluido por fora, né? Do orifício, e não por dentro, né, do dispositivo. E aí, o que a gente faz? Existem espumas que é bem parecida com essas,
tá? Só que aqui é um tecido, não tecido, né? Dá para ver que é um tecido, tá? E existem as espumas, que as espumas são um pouco mais grossinhas e mais fofinhas, né? E a gente também vai conseguir fazer essa prevenção, tá? Quando a gente coloca na traqueostomia gaze, normalmente vocês estão aí pensando, né? Porque normalmente a gente coloca gaze, né, na traqueostomia. A gaze, ela não vai absorver, principalmente o fluido da traqueostomia, ele é secreção, né? E essa secreção daqui, que vai saindo por fora da traqueostomia, ela é mais espessa. Então, esse tipo de secreção, a gente não vai conseguir uma absorção tão boa na gaze, tá? Aí, às vezes, a gente tem que ficar trocando muito. Às vezes, a gaze fica muito encharcada, ou então não absorve direito. A gente vê até escorrendo, né, a secreção por fora da gaze. Então, a gente não tem um controle dessa umidade tão adequado como se a gente colocasse espuma ou essas coberturas mais absorventes de tecido não tecido, tá? Então, existem sim outros, por exemplo, o Alevín traqueostomy, que são próprios para traqueostomia, para dreno. Esse daqui, ó, que é um orifício maior, ele é mais para traqueostomia, mas pode ser para gastrostomia também, né? Que é uma sonda maior. E esses daqui, ó, para dispositivos como o dreno, que eles são um pouco mais finos, né? O orifício é um pouco menor, tá vendo? E aí, esses daqui para drenos também, ele fica bem legal, para dreno, para catéter, tá? Que eles são mais fininhos. Então, a gente vai ter essas diferenciações no mercado, tá? De coberturas, que a gente pode utilizar, que essas coberturas, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer a prevenção, porque elas vão absorver o excesso de secreção que tem ali. Essa secreção não vai entrar em contato direto com a pele, não vai acidificar, nem fazer nenhum tipo de a irritação, né, na pele, para poder chegar a abrir uma ferida, né? A gente vai fazer esse controle realmente desses fluidos que estão saindo ali, porque é isso, além disso, o dispositivo também pressionando, o dispositivo tracionando, né? A gente pode sim fazer prevenção. Pode fazer prevenção com hidrocolóide, Lavínia? Pode fazer prevenção com hidrocolóide. Na UTI neonatal também é muito frequente o uso de hidrocolóide para fazer prevenção de lesão por dispositivo. Coloca um hidrocolóide assim, ó, fazendo um bigodinho aqui no RN, para poder fixar o tubo, né, do RN, sondas e tudo, faz aqueles quadradinhos pequenininhos e coloca aqui para poder ele ficar em contato, a sonda, né, o dispositivo ficar em contato direto com o hidrocolóide ou com algum dispositivo de espuma, ao invés de ficar em contato direto com a pele, tá? Porque isso são curativos protetores. Eles vão proteger, sim, porque vai fazer essa atração no curativo, ao invés de fazer a atração direto na mucosa ou na pele do paciente. Então, tanto a pressão da atração como o excesso de fluido que pode irritar essa pele, a gente vai controlar com esses curativos, que pode ser hidrocolóide, pode ser espuma, pode ser tecido não tecido, tá? Tudo isso para prevenção. Na parte aqui da traqueostomia, normalmente utiliza tecido não tecido ou espuma, porque eles são mais absorventes, né? Que eles drenam um pouco mais de secreção. Então, são mais absorventes. Curativo, dispositivos que eles não drenam por fora, como uma sonda naso, por exemplo, que a gente só precisa proteger de tração, o hidrocolóide também é utilizado, certo? Deu para entender? E aí, para tratamento, Lavínia, não deu, né? A gente não conseguiu prevenir, abriu a lesão. E aí, para tratamento, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Esses curativos, eles servem também para tratamento. Se o paciente chegar num ponto de ter uma lesão que tenha profundidade, que tenha esfacelo, que tenha algum tipo de necrose naquela lesão, aí realmente a profundidade ficou grande e a gente já vai contabilizar como estágio 3 uma lesão dessa. Por quê? Porque lembra que eu falei na live lá de lesão por pressão. A lesão por pressão associada a dispositivo também segue a classificação normal de estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, tá? Então, se por acaso tiver uma lesão, por exemplo,
aqui na traqueostomia, que normalmente aparece mais na traqueostomia, esses estágios 3, que a gente, quando vai olhar, já está com esfacelo, né? Com aquela necrose, aquele tipo de tecido, ou um tecido de granulação, abriu mesmo essa lesão, aí a gente pode sim fazer outros tipos de curativo. O manejo é complicado, a gente pode sim colocar o hidrogel, por exemplo, para conseguir desbridar. O manejo é um pouco mais complicado por conta do excesso de umidade, e a gente, quando colocar o hidrogel, a gente vai levar um pouco mais de umidade, né, também para essa região, mas isso daí vai ser no dia a dia, tá? Desse manejo, de olhar, está muito úmido, vamos diminuir o hidrogel, tá? Não tá não, tá conseguindo. Então, a gente vai fazendo esse equilíbrio de acordo com as trocas de curativos, certo? E aí, sim, vocês podem também colocar outros tipos de curativos para fazer o tratamento específico. Mas, gente, por favor, não deixe chegar nesse ponto. A gente consegue prevenir antes. A gente consegue prevenir antes. Se vocês virem que já está com hiperemia, que já está começando uma lesão, e continuarem colocando somente gás na traqueostomia, vai abrir mais, vai se aprofundar mais. Não façam isso, tá? Vocês podem colocar creme de barreira? Pode botar creme de barreira. Pode botar spray de barreira? Pode botar spray de barreira. Gente, o spray de barreira ao redor desses dispositivos, eu acho excepcional, porque a gente forma aquela película protetora e a gente vai evitar que aquele fluido que é ácido, que vai irritar a pele, que ele entre em contato direto com a pele. Então, já é uma outra opção para vocês de colocar realmente, borrifar o spray de barreira ao redor de uma gastrostomia, por exemplo, que está saindo ácido gástrico ali. Então, vocês vão colocar o spray de barreira. A minha avó, recentemente, ela está internada, né? E aí ela fez a gastrostomia, ficou acamada, que ela não era acamada, mas agora ela está. E a gastrostomia também ela colocou. E aí, nos primeiros dias, eu já percebi que já estava ficando hiperemiado, que estava saindo o suco gástrico dali. E aí, eu já levei o spray de barreira, a gente já colocou o spray e ficou, mesmo colocando só a gaze, sem colocar espuma, né, nenhum tipo de curativo especial, só o spray de barreira, que já fez essa proteção, tá? Essa proteção todinha ali daquela pele, fez aquela camada, protegeu a camada da pele, o fluido que estava saindo já não estava mais irritando, né, a pele. E ele começa a regredir essa hiperemia. Então, quando a gente já tem a hiperemia, já faz a intervenção, logo daí, da hiperemia. Coloca o spray de barreira ou o creme de barreira, se você não tiver o spray. Creme de barreira em pequena quantidade. Lembrem sempre de usar creme de barreira numa camada bem fina, tá? Bem fina. E aí, no creme de barreira também, espera secar. Tanto o creme de barreira ou o spray, espera secar para depois colocar a gaze, ou a espuma, ou o tecido não tecido, tá? Outro tipo de curativo. Sempre espera secar a barreira para poder depois colocar a cobertura. Porque senão uma cobertura absorvente dessa, ou uma cobertura absorvente como a gaze, vai absorver o produto, né, para dentro dela, e ele não vai completar essa película que precisa ser completada, certo? Então, por isso, sempre pensem dessa forma, sempre precisa esperar secar a barreira, tá? E aí, aqui na relação aos curativos, a mesma coisa. Quando você coloca um curativo que seja absorvente, nesse tipo de lesão já instalada, a gente já tem uma tendência de cicatrização muito maior do que a gente ficar simplesmente utilizando só a gaze, tá? Então, isso daí a gente já vai modificar também um pouquinho os pensamentos aí, né? Aprendendo hoje com outros tipos de curativo. Esse daqui, especificamente, eu trouxe para vocês nos stories. Ele tem alumínio aqui, ó. Isso não é prata, tá? Para quem está pensando aí que é prata. Isso daqui é um alumínio, vapor. Ele faz o respiro, né? Digamos assim, a vaporização aqui essa transferência de vapor, né, do local da ferida, da pele, né, para a gente não ter nenhum prejuízo. E ele é não aderente, esse alumínio ele é não aderente. Então, quando a gente coloca ele em cima da ferida, a gente consegue remover sem nenhum tipo de trauma, tá? Então, essa parte do alumínio, ela é colocada direto na ferida. E essa parte daqui é que fica para fora. Então, o paciente com traqueostomia, ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Com essa parte aqui,
aparecendo. E a gente encaixa, a fenestra encaixa aqui na traqueostomia, né? Porque por isso que ele é aqui, ó, fenestrado, para a gente conseguir encaixar direitinho na traqueostomia. E vai ficar assim o dispositivo aqui e aqui ao redor todo protegido, tanto de atrito, de pressão aqui dos lados na tráqueo, né? Quando a gente pressiona e puxa a fixação para não decanular, e aí esse metal ou até a Portex, que é de plástico, também fica pressionando aqui, pode causar lesão aqui, ó, nesse ponto, que é onde a gente pressiona, que faz a fixação. E também aqui ele vai absorvendo, esse tipo de curativo, ele vai absorvendo o excesso de fluido, né, que não precisa estar utilizando a gase, seria um substituto. E a outra questão também é para vocês pensarem um pouco, Lavínia, mas é muito caro, né, esse tipo de curativo. Mas olha, gente, esse tipo de curativo ele vai absorver e ele pode ficar até 7 dias. Claro que nem sempre ele vai ficar 7 dias, dependendo da quantidade de secreção que esteja saindo ali, ele vai ficar menos, 3, 4 dias, tá? Pode ser que aconteça de precisar trocar antes. Mas uma gase, se tivesse saindo fluido, né, e você realmente estiver observando e estiver deixando o paciente seco, você vai trocar essa gase 5, 6 vezes por dia. O problema é que a gente não troca. E é por isso que aparecem as lesões. Então, a gase, deixa lá duas gasezinhas, um do lado do outro, ou então duas de um lado, duas do outro, né? Que é o que a gente aprende na faculdade, deixar só duas de um lado e duas do outro. E aí começa a sujar, e a gente não troca. Não troca essa gase, só vem trocar no dia seguinte. Ela fica lá suja, podre, cheia de bactéria, né? E correndo o risco de infecção ali, porque ninguém faz a limpeza e a troca dessa gase. Então, a gase a gente vai trocar várias vezes por dia, enquanto isso daqui a gente pode trocar de 3 dias, 4 dias ou até 7 dias. Então, às vezes, compensa, tá? Fazer o uso desse no custo-benefício. Façam os cálculos, né, direitinho, porque dá para vocês fazerem os cálculos e identificar quanto está se gastando de gase e o quanto está se gastando desse tipo de curativo, para poder vocês terem uma assistência mais adequada, melhor, de mais qualidade para o paciente de vocês, certo? Então, respira, né? Porque eu falei, ninguém nem perguntou, ninguém nem interagiu, não quis conversar aqui comigo hoje, né? Para poder parar um pouquinho de ser uma metralhadora aqui falando. Mas, resumindo aqui, e se vocês quiserem também ainda fazer alguma pergunta, tá? Pode perguntar. Eu botei a caixinha também mais cedo e perguntei, tira logo as suas dúvidas aqui, o que é que vocês querem que eu fale? Falei tudo que vocês me pediram na caixinha, inclusive teve uma pessoa que me pediu para falar, queria saber de tudo de LPP associado ao dispositivo da cabeça aos pés, certo? Então, realmente falei bastante aqui, viu? De lesão por pressão associada a dispositivo, falei bastante. Eu só, você é outra, né? Realmente. Aí a pessoa fica aqui falando sozinha, eu vou já deixar de falar. Olha, já estou ficando rouca, vou deixar de falar aqui, porque eu fico falando sozinha. Gosto não de falar sozinha, viu? Vocês falem comigo, que eu gosto de ficar parando para poder explicar e tirar as dúvidas de vocês, porque aí pelo menos respira, que eu não fico que nem uma metralhadora, né? Jogando um monte de informação aqui para vocês. Mas, enfim, aí eu falei muita coisa sobre lesão por pressão associada a dispositivo, né, aqui. Falei, basicamente, eu acho que quase tudo. E, principalmente, para eu reforçar aqui, recapitulando, que é possível, sim, prevenir. Vocês conseguiram captar que é possível prevenir, né? Porque a gente não previne, não adianta. Não venham com essas objeções, né, de vocês, porque vem com as objeções dizendo, Lavínia, não dá para prevenir, não dá de jeito nenhum. Porque o paciente está lá com a sonda, não posso fazer nada. Não dá para prevenir. Não venham com essas objeções. A gente pode, sim, fazer a nossa parte e inspecionar o paciente e olhar para o paciente mais vezes, tá? Não dá para, eu estou trabalhando demais, tem muita coisa para fazer, vou ficar lá olhando o paciente o tempo todo? Não é o tempo todo também não vamos, né? Não é assim. Mas vocês vão ficar fazendo, sim, a inspeção do paciente, olhar o paciente, fazer exame físico do paciente, né? Eu, quando estava lá na enfermeira da assistência,
Porque faz tempo, viu, minha gente? Que eu tenho, ó, 15 anos de formada. E a primeira coisa que eu fui foi enfermeira na assistência, né? Aí depois a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais experiência. Aí fui enfermeira da gerência, né? De gestão, de liderança, muito tempo. E aí eu tinha as enfermeiras na assistência. Então a gente vai se afastando um pouco mais dessa questão de fazer exame físico, é natural, né? De fazer exame físico. Mas quando eu era enfermeira da assistência, eu fazia exame físico no todos os pacientes, independente. Eu pegava plantão na internação com 40 pacientes e eu ia lá e quando eu entrava para fazer a visita, eu descobri o paciente. É uma coisa básica, né? Você entra para fazer a visita, descobre o paciente para olhar para o paciente. O paciente, você já sabe que o paciente tem uma sonda, você já sabe que o paciente tem uma tracostomia, você já entra de luva porque você vai mexer no paciente, você vai olhar como é que está a sonda dele, se está bem fixada, se está tracionando, se não está, você vai olhar a traqueostomia, se tem algum tipo de lesão, você já pode fazer alguma intervenção, já pode fazer alguma coisa, tá? Então é isso, a questão toda, gente, que a gente perde com o passar do tempo e a gente esquece que a realidade é essa, com tantas atribuições realmente gerenciais, a gente esquece de olhar para o paciente, tá? Então, olhem para o paciente de vocês, que é desse jeito que vocês vão adquirir cada vez mais resultados, levar cada vez mais qualidade na assistência e na vida do paciente, amenizar o sofrimento do paciente e ter os resultados de vocês e ser referência, inclusive, em tratamento de feridas, porque quando a gente faz o nosso exame físico em tratamento de feridas, a gente abrange muito mais, a gente consegue resultados muito, muito, muito maiores, tá? Então, olha, na terça-feira, né, já que ninguém tem dúvida, na terça-feira a gente tem mais um episódio de Cicatriz e Mais, né, que é esse programa aqui que a gente faz toda terça e quinta, e aí a gente tem mais um episódio. E na terça-feira, sabe do que eu vou falar? Eu vou falar como vocês iniciarem ai, meu Deus, iniciar o atendimento de vocês aos pacientes. Por quê? Que eu recebo muita mensagem, gente, muita. Eu resolvi fazer realmente uma aula específica para isso, tá? Porque eu recebo muita mensagem no direct, muita mensagem na caixinha, né? Nas caixinhas, inclusive, como começar o atendimento ao paciente em domicílio, como começar a atender o paciente, né, como enfermeiro especialista, como começar, né? Tudo isso, né? Como começar, essa questão toda, né? De como começar a fazer o atendimento realmente do tratamento de feridas. E aí, na terça-feira, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Combinado, né, Naira? Combinado. Todos estando aqui na terça-feira, tá certo? Então, combinadíssimo, na terça-feira o tema é esse, já ficam cientes e já ansiosos para chegar o dia, né? Porque eu sei que vocês querem muito sobre isso, porque eu recebo muita mensagem me perguntando isso. Então, eu vou montar, né, uma aulazinha para vocês com as coisas básicas, para poder vocês entenderem como é que começa, tá bom? Que esse é um assunto bem interessante que vocês me pedem sempre aqui. Então, outra coisa, um recadinho. Também tem muita gente me perguntando. Hoje eu perdi as contas realmente de quantas pessoas vieram no meu direct. Inclusive, eu até botei nos stories por causa disso, porque tinha muita gente me perguntando se eu tenho curso, né? Como é que faz para entrar no meu curso? Gente, a gente não tem ainda uma previsão para abrir nova turma. Por quê? Porque quando eu abro a turma, ela eu gosto de me dedicar. A gente não abre a turma somente para deixar assistindo o curso lá, tá? A gente faz encontros ao vivo com a turma, para a gente trazer os nossos casos. Cada aluno traz o seu caso, para a gente discutir o caso, né? Ali dentro de uma plataforma, a gente tem uma comunidade também privativa, é uma plataforma privativa, e a gente consegue, sim, trazer as fotos dos pacientes e os casos, porque ali fica restrito, não é aqui no Instagram que a gente tem a ética, né? Não pode também ser negligente, não pode expor, né, o paciente. Então, a gente tem tudo isso lá dentro, já de uma forma restrita, e eu faço todo o acompanhamento das minhas alunas, tá?
Então, se eu faço o acompanhamento, eu preciso abrir a turma, ter vaga também controlada, né? As nossas vagas são restritas, e porque para eu dar conta, e aí depois eu assisti todas as minhas alunas, tá? Então, não fica assim permanentemente aberto, né, para vocês comprarem o curso, porque não é um curso assim só de videoaulas, né? Eu preciso acompanhar vocês porque eu quero realmente o resultado de vocês, tá? Então, a gente não tem previsão ainda de abrir, mas se você quiser garantir que receber a informação em primeira mão de quando abrir a nova turma, vai lá no link da minha bio, né, no meu perfil, e embaixo tem um link, né? Logo embaixo da foto, que tem a descrição, tem um link lá. Lá tem escrito para você se cadastrar, se inscrever na lista de espera, tá? Então, se inscreve lá na lista de espera, porque vocês vão receber, quem se inscrever na lista de espera já recebe em primeira mão quando a gente abrir nova turma, tá bom? Então, já fica lá aguardando, que em breve a gente abre, em breve a gente vai abrir, que a gente está trabalhando para isso, tá? Para poder abrir. Eu com minha equipe, tá? Mas, enfim, até o momento, se inscreve lá, porque vocês já vão garantir receber isso em primeira mão, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesta tarde maravilhosa de quinta-feira, né? Para aqui me acompanhando e assistindo, tendo mais conhecimento, porque é isso que importa, é isso que vão levar vocês longe, o conhecimento, que era outra coisa que eu estava falando com a aluna hoje, em relação a isso, que o conhecimento é a chave, né, de vocês conseguirem se impor e ter mais resultados e ser referência, tá, no tratamento de feridas, é a chave principal. Então, essas lives aqui, tudo que a gente faz aqui é para vocês terem mais conhecimento, e nada, Sara, para a gente ter mais conhecimento, né, em relação às feridas, de maneira geral, para vocês ajudarem cada vez mais pacientes e serem realmente referência no tratamento de feridas, tá bom? Então, beijo para vocês, bom restinho aí de noite da quinta-feira, bom final de semana, mas me acompanhem por aí nos stories que eu vou continuar, e na terça-feira a gente faz mais uma live, tá bom? Um beijo